Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez nesse devocional abençoado, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos já no capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que você é muito importante aqui. É muito bom saber que você está compartilhando esse devocional. Mas eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos dá. Pai, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por cada uma das pessoas que está lendo esse livro junto comigo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de saúde, de alegria. Senhor, concede a nós nesse dia, um dia abençoado mais uma vez, que nós possamos entender ainda mais a Tua palavra e nos alimentar com esse banquete maravilhoso que Tu nos dá. Louvado seja Deus. Tem um corinho, ele está na harpa atualizada, que diz assim, ó. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler então. Abra a sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia. Se não, acompanhe essa leitura. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Tem o título, O Discurso de Paulo em sua defesa. Lembra que ontem nós lemos o capítulo 21, aonde Paulo havia sido preso e estava sendo levado para ser interrogado, quando ele pede que eles deixem ele falar, e quando ele para, ele pede silêncio e ele vai falar. Por quê? Ali estava sendo cumprido uma palavra profética mandada por Deus para Paulo. Vamos lá então, que ele tinha a decisão. Ele poderia dizer assim, bom, já que Deus me avisou que eu vou ser preso, eu não vou lá. Ele poderia ter fugido. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse capítulo 21 é que ele sabe do seu chamado, sabe o que Deus havia falado com ele compreende tudo aquilo, ele sabe que ele vai ser levado preso e chama a atenção que Paulo, ele diz, faça-se a vontade do Senhor. Que coisa maravilhosa. E outra coisa que chama a atenção nesse capítulo 21, que nós lemos ontem, que eu quero só fazer um comentáriozinho, no versículo 36, se você prestou atenção no capítulo 21, diz, porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. E isso me recordou que quando eles estavam querendo que matassem a Jesus ao invés de Barrabás, a multidão também clamava, crucifica-o, crucifica-o. E você lembre que quando Jesus se encontra Saulo no caminho de Damasco, o ministério de Saulo, de Paulo, ele já sabe que ele também vai sofrer por amor ao Evangelho. O perseguidor passa a ser perseguido. E aqui a gente está encontrando já, mais uma vez, o cumprimento dessa palavra. Mas vamos ao capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Diz, o discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra.
e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, pois, hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E, ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo perante o Sinédrio no dia seguinte, esse é o versículo 30 do capítulo 22. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e, trazendo Paulo, o apresentou diante dele. Olha que capítulo interessante, esse capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Um momentinho que eu vou beber água. Tem o costume de beber água quando você acorda, é bom. E olha só. E aí a gente encontra aqui nesse capítulo de número 22 uma defesa interessante de Paulo. Por quê? Eles estavam prendendo um homem que era romano. E aí, olha que interessante, quando ele fala, o tribuno diz assim: com grande soma de dinheiro, quer dizer, eu comprei a cidadania. E Paulo diz: não, eu nasci, eu sou de nascimento. Que coisa interessante. E aí a gente vai encontrando nesse capítulo 22 coisas interessantes. Olha só, Paulo, ele começa o discurso dele e ele começa falando da conversão dele. Isso vai do versículo 1 ao versículo 5. Ele fala como ele se converteu quando Jesus encontra ele no caminho, a caminho de Damasco, toda aquela cena. Ele fala sobre isso. Segundo, a sua conversão, do versículo 6 ao versículo 16 desse capítulo 22 que nós acabamos de ler agora,
ele fala sobre a visão que ele teve e a voz que ele ouvia. E uma coisa interessante, ele se refere à visão, à voz, às trevas, porque ele ficou cego, à cura, porque ele foi curado da cegueira, e à confissão e ao batismo, porque quando cai as escamas dos seus olhos, que ele começa a ver, ele vai para o batismo, porque o batismo é uma confissão pública de que ele está seguindo agora a Jesus. Olha só, Ananias, que é aquele que vai ter com ele, apresenta 4 pensamentos referentes à chamada divina. Do 14:15 diz o quê? Olha o que diz. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. Primeiro, para que conheça a sua vontade. Segundo, que vejas aquele justo. Olha que coisa maravilhosa. E vejas aqueles justos e ouças a voz da sua boca. Que coisa interessante. E aí, depois a gente encontra, e ouças a voz da sua boca. Quanta coisa maravilhosa. Primeiro, conheças a sua vontade, veja aquele justo, ouça a voz da sua boca e ser sua testemunha. Que coisa, que mudança de vida. O Paulo estava contando todo o relato da sua trajetória. Ele não escondeu o que ele fez. Ele não disse, é porque eu servi a lei. Não, ele fez aquilo ali. E ser a testemunha, sem os 3 primeiros não pode haver o último. Olha só, que coisa maravilhosa. Quer dizer, sem conhecer a vontade, sem ver o justo e sem ouvir a sua voz da sua boca, não podia ter testemunho. Por isso que Paulo estava ali agora testemunhando de tudo que ele passou. E aí, depois do versículo 17 ao versículo 21, a gente vai ver o que aconteceu depois da sua conversão. Antes, até o versículo 16, Paulo está falando da sua conversão a Cristo. Agora ele começa a falar, até o versículo 21, do que ele passou depois da sua conversão. E ele justifica a sua missão aos gentios. Por quê? Porque ele foi orientado a sair de Jerusalém e ir falar de Jesus aos gentios de longe. E a gente encontra toda essa trajetória aqui. Quando ele é amarrado, mas não açoitado, porque ele é cidadão romano. Ele estava sendo julgado. Versículo 22 ao 30, a gente vai encontrar exatamente isso. E ouviram até esta palavra, porque a multidão está ouvindo aquele discurso de Paulo até aqui, ó. E quando o sangue de Estevão, quando ele está relatando que ele perseguia os cristãos, ele arrastava, ele recebeu carta dos próprios sumos sacerdotes, ele tinha poder para isso. Ele estava falando quem era ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele estudava a lei. Então, tudo isso Paulo estava falando na sua defesa, para mostrar quem era ele. E aí, quando chega no versículo 22, diz, ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamaram sobre eles, e aí começaram a ir para cima de Paulo. Mas o tribuno mandou que eu levasse para a fortaleza. Por quê? E outro mandou para ser açoitado. Quando mandou, olha o que Paulo faz. E quando estavam atando com correias, lembra que a profecia do capítulo 21 lá disse que ele ia ser amarrado? Disse Paulo ao centurião, Paulo estava se defendendo, Paulo não era leigo. Ele disse que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Quando ele ouve que ele é romano, ele para e vai lá e diz, olha, o homem é romano, vê o que vocês vão fazer com ele. Porque este homem é romano. E vindo, o tribuno disse-me, és tu romano? E ele disse, sou. E é quando o tribuno diz, eu paguei para isso, ele diz, não, eu sou de nascimento. E logo saiu todo mundo de perto dele. Por quê? Porque eles não iam açoitar um cidadão romano. E no dia seguinte, é o versículo 30, quando encerra aqui, existem momentos que nós precisamos dizer quem somos nós. Existem momentos que nós precisamos, mas você vai estar
se exibindo, não, é necessário. Paulo aqui está mostrando isso, era necessário ele dizer quem era ele. Ele não era quem eles estavam achando que era, que podia fazer o que quisesse, não. Ele era um cidadão romano. E aqui, ó, no versículo 30, para encerrar, diz o que? No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles, porque agora é um problema de vocês, porque é que vocês estão fazendo isso. E aí amanhã nós vamos ler o capítulo de número 23, que é interessante, mas eu quero ressaltar uma coisa aqui. Quando o tribuno não tem coragem de açoitar Paulo, porque sabe que ele é romano, a gente, é o que eu falei, às vezes é necessário falar quem é a pessoa. Escrevendo, quando Paulo escreve aos crentes de Filipos, ali ele estava sendo julgado, para ser julgado, né? Ele estava dizendo quem era ele, eu sou romano, né? Quando ele escreve a carta de Filipe aos filipenses, olha o que diz Filipenses 3:20 sobre essa questão. Filipenses 3:20. Se você puder abrir a Bíblia, você abre. Se não, anota aí. 3:20. Olha o que ele fala quando ele escreve para os filipenses. Ó, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que eu sou cidadão do céu. Ali ele está escrevendo para um povo. Mas aqui, na hora que ele está sendo levado preso, ele diz, ei, espera um pouquinho, eu sou romano. Mas ele negou ser cidadão do céu? Não, mas o momento era o momento dele colocar primeiro que ele era cidadão romano. E isso fez com que aquele povo não ferisse ele, não açoitasse ele. Entenderam? Então, essa é a nossa palavra de devocional nessa manhã. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E amanhã eu quero te convidar para estar comigo aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? Lendo a palavra de Deus, lendo esse livro maravilhoso, Atos dos Apóstolos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E é maravilhoso ler a palavra de Deus e entender e estudar a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e não esquece de deixar seu gostei, porque aí esse vídeo é mandado para mais pessoas. Beijo no seu coração e até amanhã, se